com autoridade. Era assim que Jesus falava, era assim que Jesus tratava as situações que se colocavam diante dele. Gente, bom dia. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família ao longo do dia de hoje. Espero encontrá-los todos muito bem. Se não tiver, eu creio, pelo poder da palavra aqui liberada, o Senhor Deus pode começar uma grande obra na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, desde que com o coração aberto você crê e receba a palavra de Deus. Mateus capítulo 7, verso 28, a palavra de Deus diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Vamos pegar novamente esse finalzinho? Porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui é trazer uma diferenciação entre autoridade e autoritarismo. Tem gente que pensa que as duas coisas acabam sendo a mesma e não é. A autoridade não é você levantar a sua voz, gritando, bater o pé, exigindo. Não é isso. Autoritarismo é você ser um ditador, é você gritar, é você falar, é você mandar. A autoridade não. A autoridade é diferente. A autoridade, ela deve ser respeitada, ainda que sem imposição por parte dela. Eu, sinceramente, quando olho para esse texto, eu não imagino que Jesus, quando a Bíblia diz que ele falava como quem tinha autoridade, ensinava como quem tinha autoridade, eu não acredito que é porque ele impostava a voz, e ele gritava, e ele falava alto, e aí as pessoas pensam, uau, isso é autoridade, porque a voz é impostada, ele grita, e eu penso que não é bem assim. Eu penso que quando alguém trata de um assunto, por exemplo, com autoridade, é porque ele está falando de algo que ele entende. Não é assim? Quando você olha para alguém e diz, nossa, ele fala como quem tem autoridade nesse assunto. Por quê? Porque ele estudou aquele assunto, porque ele entende aquele assunto, ele tem profundidade naquele assunto e, portanto, ele domina aquele assunto. É a área dele. Então, naquela área, ele se tornou uma autoridade. Ora, cá entre nós, nesse sentido, não existe uma área em que Cristo não possa falar com autoridade. Eu penso que tudo que Jesus traz, toda a palavra dele liberada, a palavra mesmo de Deus, a Bíblia Sagrada, afirma que Jesus foi tentado em tudo, em todas as áreas, mas sem pecado. Ele não caiu, ele não cedeu, ele se mostrou vitorioso diante de todas as tentações, ataques de Satanás, ataque da religião. Ele se mostrou uma autoridade em todos os assuntos. É por isso que quando estamos em crise, estamos em uma guerra, estamos em meio de uma luta, nós podemos recorrer à palavra do nosso Senhor Jesus, porque ele é um sacerdote que pode se compadecer de mim, de você, como diz o escritor aos Hebreus, porque ele veio como homem, ele morreu e foi crucificado em uma cruz, ele se fez semelhante a cada um de nós, ele foi servo, obediente até a sua morte, como está escrito em Filipenses no capítulo 2. Então ele sabe do que está falando. Você pode ouvir a palavra dele, ler a Bíblia Sagrada, encontrar os ensinos de Cristo e ali você estará diante de uma autoridade. Em qualquer que seja o assunto que você esteja passando, qualquer que seja a batalha que você esteja enfrentando, Jesus trata deste assunto com autoridade. E é a ele que nós vamos orar nesta manhã. Pai, obrigado por mais um dia, mais uma manhã. Pedimos ao Senhor a bênção para o dia de hoje. Pedimos, ó Deus, que ao longo do dia de hoje o Senhor possa continuar tratando com cada um de nós, ministrando o nosso coração, como nós acabamos de ouvir, porque entendemos que só Tu tens a autoridade para tal. Em
todas as áreas. Não há um setor sequer na nossa vida que o Senhor não tenha autoridade no assunto para resolver, para liberar uma palavra e transformar toda e qualquer situação. Nos rendemos diante de Ti pela fé, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.